Olá pessoal, daqui é a Mina. Acho que nunca me viram neste tipo de preparos. Isto claro está-me a irritar. Decidi então aproveitar o Dia das Bruxas, ou o Halloween, como queiram, ser um dia mais tenebroso, para apresentar um livro de contos um pouco macabros que está traduzido em português. É um livro com vários contos, no qual foram convidados 28 artistas portugueses para fazer uma ilustração para cada conto. E um desses convites foi a minha amiga Leonor Pacheco, que então fez a ilustração neste livro, que são os contos de Edgar Allan Poe, que é um escritor do século XIX, de ficção do macabro e assim. Este é o Sr. Allan Poe. E então vou-vos mostrar vou-vos mostrar como é que ele está organizado. Vou-vos mostrar as ilustrações que eu elegi, que eu achei mais giras, e também a da Leonor Pacheco, e contar mais ou menos por alto a história que a Leonor Pacheco ilustrou. Os contos estão divididos com uma capa, primeira página com uma apresentação diferente e depois é texto corrido mais a ilustração. Das minhas ilustrações favoritas é do conto Eleonora, feito pela ilustradora Daniela Viçoso, e é esta ilustração aqui. Como podem ver pelas próprias ilustrações, as histórias só têm de ser macabras, porque as próprias ilustrações, meu Deus. As ilustrações estão muito fixes. Os ilustradores são mesmo muito bons. Bom, depois no fim tem a lista dos ilustradores, aqui a minha amiga Pacheco. E agora vou-vos contar a história que a Leonor Pacheco ilustrou. Espero contar bem a história. Não sou uma contadora de histórias exímia. Também não vos vou ler porque ainda são algumas páginas. Então é assim. A história começa com a apresentação de um senhor, que é o Sr. Egeu, e que cresceu junto com uma outra rapariga, e ao passo que ela sempre foi muito alegre, despreocupada com a passagem do tempo, com a passagem das horas, sempre a sorrir, pronto, sempre bem disposta e vívida, ele sempre foi muito encafuado nos seus próprios pensamentos, muito melancólico, bichinho de biblioteca. Pronto, duas almas bastante distintas crescem juntas e posteriormente casam-se. Só que ela vem a desenvolver uma doença. Essa doença mudou bastante a nível de personalidade. E esta personagem, a história é contada através dele, e ele começou a desenvolver também uma outra doença do psicológico, que é uma fixação estonteante e doentia por coisas insignificantes. Por exemplo, ele era capaz de passar uma noite inteira a olhar o crepitar de uma vela. Passava horas ou dias a estudar um determinado assunto até a exaustão, porque ficava fixado em coisas e tinha de saber o máximo sobre aquelas coisas, não descansava, ficava doentiamente obcecado por essas coisas. E houve uma vez que ele estava na biblioteca a estudar lá sobre os seus assuntos, com as suas inquietações, e ela aparece, ela sorriu e ele olhou para aqueles lábios e depois para aqueles dentes maravilhosos e brancos e bem esculpidos e perfeitos, e começou a ficar obcecado pelos dentes dela. Ele, após ter visto esse sorriso, já não pensava noutra coisa. Estudou todas as formas dos dentes, as várias variações dos dentes, as várias fases dos dentes, tudo que tivesse a ver com dentes, tudo. Tal era a obsessão com que ele ficou com os dentes de mulher. E chegou um dia que ele estava perdido nos seus estudos sobre a dentição. Ouviu uns gritos e uns soluços que o afastaram do mundo onde ele estava, dos dentes. E eram então os criados a dizer que a sua mulher tinha falecido. E então ele foi ao quarto onde ela estava e ele olha para ela e ela está a sorrir. Depois disso ele
sai do quarto não aguentando mais todo o ambiente claustrofóbico e o cheiro, e a senhora que ele agora amava morta, e ele vai para a biblioteca perder-se outra vez no seu estudo. Depois desta cena em que ele está no quarto da defunda e vai outra vez para a biblioteca, é do que acontece, e eu prefiro ler e depois analisar convosco. Tenho que pôr os óculos, senão não consigo ler nada. Ora, vamos lá ver. Alguém bateu de leve à porta da biblioteca e, pálido como o habitante de um túmulo, um criado entrou em ponta dos pés. Seu olhar mostrava-se desvairado pelo terror e ele falou-me numa voz trêmula, áspera e muito baixa. Que dizia ele? Ouvi algumas frases truncadas. Falou de um grito lancinante que perturbava o silêncio da noite, da reunião das pessoas da casa, das buscas na direção do som, e daí em diante o tom da sua voz pareceu crescer, vibrante e distinto, quando ele me sussurrou a respeito de um túmulo violado, de um corpo desfigurado deixado à margem da cova, com a sua mortalha, e no entanto, ainda a respirar, ainda palpitante, ainda vivo. Apontou para as minhas roupas, estavam enlameadas, sujas de sangue coalhado. Eu não disse nada e ele segurou minhas mãos com cuidado. Estas estavam marcadas com arranhões de unhas humanas. Dirigiu a minha atenção para um certo objeto encostado à parede. Olhei por alguns instantes. Era uma pá. Com um grito, saltei para junto da mesa e agarrei a caixa de ébano que ali estava. Mas não consegui abri-la. Escorregou-me das mãos trêmulas e caiu pesadamente no chão, fazendo-se em pedaços. Dela, com um som chocalhante, rolaram alguns instrumentos de cirurgia dentária misturados com 32 peças brancas, parecendo de marfim, que se espalharam pelo soalho. Só vocês sabem o que são estas 32 coisas brancas, não sabem? Eram dentes. Eram dentes, meus senhores e minhas senhoras. Eis o que acontece. No século XIX, e antes, obviamente, muitas vezes as pessoas entravam num estado que parecia que tinham morrido ou que não tinham pulsação, mas na verdade estavam vivas. E foi o que aconteceu com esta senhora. Ele estava com uma fixação tal nos dentes dela que pegou na pá, desenterrou o cadáver, o suposto cadáver, que afinal ela estava viva, e arrancou-lhe os 32 dentes e meteu na sua caixinha de ébano. E as marcas das unhas nas mãos dele. Ela debateu-se porque estava viva e estava-lhe a doer, daí os sons agonizantes e os gritos. Ele arrancou-lhe 32 dentes enquanto ela estava viva. E tal era a fixação que não notou que ela estava viva e a arranhá-lo. Isto são o tipo de contos de Allan Poe. É um bocado esquisito. É um tipo de histórias macabras, lá está, eu disse. É um escritor que tem este tipo de histórias. Espero que, acima de tudo, tenham gostado. Deixem o like, comentários do que acharam da história, do livro, das ilustrações, e vale a pena pelo menos irem folheá-lo às livrarias, e se quiserem também uma ótima prenda para agora, para o Natal. E obrigada por terem estado comigo e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau!